O Bruno perguntou aqui sobre, sobre o Toyota hidrogênio. Estou ouvindo muito sobre o Toyota hidrogênio. Se eu ganhasse R$1 para cada vez, um abraço aí, Bruno. O carro hidrogênio, ele é muito interessante. Só que, o que a gente estava falando antes, nenhum governo falou, você tem que fazer o carro elétrico. Os governos falaram, você precisa fazer o carro que faz assim, daqui para cá e não emite CO2. O carro hidrogênio faz isso. Só que, quanto tempo a gente falou aqui sobre o processo de carga do carro elétrico? Sim. Por que o carro elétrico ganhou o primeiro round dessa corrida pela descarbonização? Porque na sua casa, na minha casa, nesse prédio, tem eletricidade. Postos de combustível, de eletricidade, né? O carro hidrogênio ele exige que cada casinha dessa escrito Shell, BR, que você vê em São Paulo, vire uma casinha de hidrogênio, né? Isso custa muito dinheiro, até porque o hidrogênio ele precisa ser comprimido. Você calibra o pneu toda semana? Não, eu não. Mas você sabe quantos pressão você põe? Sim, normalmente 35. 35. Né? O hidrogênio é 40.000 PSI. Então, além de existir um risco de acidente, mas, óbvio, risco de acidente sempre existe. Existe risco de acidente no posto de gasolina também. Para você ter essa estrutura é muito caro. Né? Na Califórnia, o Toyota Mirai é um carro a hidrogênio que a Toyota vende na Califórnia. E tem uma rede de postos assim, de 40, 50 postos na Califórnia hoje de hidrogênio. Cada bomba de hidrogênio custa $1,5 milhão. Então, é uma tecnologia muito interessante, mas vocês têm idade suficiente para lembrar do Betamax versus VHS. Né? O Betamax era melhor, mas perdeu. Né? Porque o que é mais viável, o que é mais escalável, né? O que é mais viável comercialmente? Em compensação, tem situações, por exemplo, você pega um SUV, a BMW hoje é muito assim, né? Tem o X1 e o iX1, que é o mesmo carro, só que elétrico. O que muda de um para o outro? Peso, né? O carro elétrico equivalente, ele pesa hoje uns 300 a 500 quilos a mais do que o carro a combustão idêntico. Um SUV de 2.000 quilos, ele pesar 2.400 quilos, não muda muita coisa. Até porque o torque do motor elétrico é instantâneo. Então, o carro mais pesado vai andar mais do que o carro a combustão, né? O meu pacato C40 SUV familiar elétrico faz 0 a 100 em 4.8, mesmo tempo do Mustang. Né? Eu teria ido para Porto Alegre e voltar de graça, não gastando 2 pau. Agora, na aviação, por exemplo, 400 quilos a mais é um problemão. Né? Então, quando a gente olha para o mundo carbono neutro, carbono zero na próxima década, o hidrogênio provavelmente vai ser o prevalente na aviação. Você, fazendo um exercício aí de futurismo, obviamente com seus dados, você imagina que em 10 anos o carro elétrico, os carros elétricos vão ser os mais vendidos ou vão estar perto disso? Não, na Europa sim. Na Europa não vai existir. O mercado vai ser 100% elétrico. Sim, eu digo Brasil. Não, foi o que eu falei antes. O carro que faz volume no Brasil é o carro barato para país emergente, que é o carro produzido aqui. Esse carro vai ser híbrido a etanol. Então, só que quantos carros? Pega hoje no mercado brasileiro. Quantos carros tem disponíveis à venda no mercado brasileiro e modelos? Eu vou fazer uma conta de padeiro, mas deve ter uns 200. Agora pega quantos são, entre nacionais e importados, né? Quantos são projetos nacionais fabricados no Brasil? Uns 40, talvez menos. 30, 35. Então, hoje a gente já tem... vamos arredondar bem, para ficar fácil. 150 projetos globais e 50 projetos nacionais no Brasil. Em 2030, a gente vai ter 150 projetos globais elétricos. 2035, década de 2030. 150 projetos globais elétricos e 50 projetos nacionais híbridos a etanol. A diferença é que esses 50 projetos nacionais... Pega aqui, vou pegar a lista do... Não preciso pegar a lista porque eu tenho de cabeça. Os 10 carros mais vendidos no Brasil. Fiat Strada. Projeto nacional barato. Polo, projeto global, mas bastante tropicalizado e barateado para o Brasil. Então, também não seria um projeto full electric em 2035. Depois, HB20, Onix, T-Cross, Tracker, Creta, Argo, Mobi. Esses 9 tenho certeza que estão no top 10. Me faltou o 10º. Todos esses são projetos baratos desenvolvidos para país emergente. O volume vem daí, entendeu? Agora, o número de modelos
desses projetos é pequeno. Então, o nosso mercado ele vai ter o volume, mais carros a combustão, mas a quantidade de modelos, mais carros elétricos. E aí a gente tem uma realidade completamente diferente e a tendência é se acostumar, né? Porque no começo tem todas essas dúvidas, porque você fica pensando mesmo, e aí, como é que eu vou fazer, abastecer? Mas aos poucos você não tem carro elétrico, mas você vai conhecer alguém que tem. E alguém que tem. Cara, e alguém que tem. Eu tenho, por coincidência absoluta, eu tenho 2 parentes em Montenegro, que é uma cidade a 70 quilômetros de Porto Alegre, interior do Rio Grande do Sul, que compraram carros elétricos esse ano, baseados em Montenegro. Né? Se já tem pessoas em Montenegro, no interior do Rio Grande do Sul, adotando carro elétrico em 2023, né? Quem vai trocar de carro hoje e comprar um carro zero, você diria, compre o elétrico? Depende. De quanto você tem no bolso, você falou isso. Qual o seu uso, né? Qual o seu uso? Eu, por exemplo, eu tenho um carro elétrico e um carro a combustão na garagem. Por quê? Porque eu sou jornalista. Sabe quando é que eu decidi comprar um carro a combustão novo? Eu estava na minha casa numa quarta-feira. Eu tinha um Volvo XC40 elétrico. Eu tenho muito carro de teste, né? A gente está sempre com um carro de teste e coisa, mas você não tem 52 semanas do ano um carro de teste. Então você precisa ter um carro seu, né? Eu tenho 2 pessoas na casa e tenho 2 carros. Eu sempre tive como o meu carro, para essas ocasiões em que eu não estou com um carro de teste, um carro clássico, uma lasanha que a gente chama, né? Porque a galera gosta, gera conteúdo. Eu tive Fiat Coupé, já tive Alfa 156, Sportwagon, né? E o meu carro, ano passado, era a Lagerta, uma Volvo 850 T5, 224 cavalos, maravilhosa, um carro 96. Aí eu estava na minha casa, quarta-feira, me ligam. Cara, tem chance de você conseguir correr na Sprint Race, categoria que eu corri durante 4 anos, em Londrina esse final de semana, vem pra cá. E aí? Nesse caso, hoje, isso foi em 2022, na verdade, não em 2023. Hoje já dá para ir para Londrina de carro elétrico em 2022 ainda não dava. Então, quer ver? Tá avançando rápido. Não, tá avançando rápido, mas eu quero dizer o seguinte, eu sou um cara, quantas pessoas que você conhece fora do meio jornalístico recebem uma ligação? Cara, oportunidade imperdível, venha 650 km para cá amanhã. Raro, né? Então, pense qual é a vida que você tem, se isso faz parte da sua vida. O Diego Benassi está com a gente, um abraço, o marido da grande Maiara. Abraço. Grande comediante. Está com quase 2 milhões de visualizações no corte dele. Não vou ganhar de você, Diego. Não, vai arrebentar. Ele fala que é uma parada. A gente vê Opala, Monza, Chevette, Fusca rodando até hoje. Esses carros, hoje em dia, vamos rodar até quanto tempo? 30, 40 anos? Não, o carro a combustão no Brasil, o carro a combustão não vai ser banido. Assim, eu não te digo que em nenhum lugar do mundo, por exemplo, sei lá, centro de Londres, centro de Paris, os países nórdicos ali, talvez eles cheguem em algum momento que eles vão banir o carro a combustão de circular, né? Mas no Brasil isso jamais vai acontecer. Então, todo ano eu tento ir na corrida Pé na Tábua, que é uma corrida de Calhambeques, que o Thiago Songa, também um grande jornalista, organiza. É a corrida de Ford 1929. Tá cheio de gente aí curtindo seu Fordeco 1929 em 2024, entendeu? O carro antigo... O que vai acontecer é que vai deixar de ser fabricado o carro 0 km. A combustão no primeiro mundo, né? E dos 200 modelos à venda no Brasil, 150 são projetos pensados para o primeiro mundo. Esses carros vão ser elétricos. A gente vai pro fim dessa aqui ainda com um carro a gasolina ainda. Né? Cara, de novo, meu carro na garagem a combustão era um carro 1996, né? Eu gosto muito de carros dos anos 90. Você gosta de carro antigo, né? Você gosta de carro... Eu já vi alguns stories seu com um carro antigaço, de boa. Agora, depois que você anda com elétrico no dia a dia, como o seu carro de utilitário mesmo, né? Não aquele carro, meu Deus, eu quero muito curtir. Isso é uma outra conversa. Depois que você usa o carro elétrico no dia a dia, que... De novo, entusiasta de carro, 5% do público que compra carro. 95% do público que compra carro vê o carro como uma torradeira, uma geladeira, um negócio que tem uma função a ser cumprida.
Para esse público, o carro elétrico para o carro a combustão é a diferença entre um iPhone e um telefone discado. Vem as dúvidas aqui também do carro híbrido. Né? O carro de volume no Brasil vai ser híbrido. Vai ser híbrido. Eu rodei num híbrido uma vez só. Esse Toyota, até esqueci o nome dele. O Corolla Cross, né? É uma geração de híbrido bem antiga, assim. Você não tem... No dia a dia, ele é um carro a combustão comum, né? E ele troca automaticamente. A bateria começou ele passa para combustão. Como é que foi? É mais ou menos isso que deve acontecer. Eu não sei como funciona. Não, cara... tem 20 tipos diferentes de carros híbridos, né? Tem o híbrido plug-in, que é o híbrido que você pluga na tomada e consegue usar Eu tive um XC40 híbrido plug-in. Foi aí que eu coloquei o wallbox em casa, antes de ter o XC40 100% elétrico. Então, ele tinha uma autonomia de 44 km só com a bateria. Ele tinha 270 cavalos. Outra coisa assim, cavalo vende carro, mas torque move carro, né? Você sabe, todo mundo sabe a potência do carro, ninguém sabe a torque do carro. Você deveria saber o torque. O torque do carro elétrico é instantâneo. É a zero, né? O motorzinho do dentista, ele fala... Zzz! A força máxima dele é no instante zero. O motor elétrico é isso. Então, um híbrido plug-in, como era o nosso XC40, ainda existem várias opções de híbrido plug-in no mercado brasileiro. O Volvo XC60, por exemplo, a própria Volvo ainda tem. O XC60 atual, vou usar, que é um exemplo melhor ainda, 70 km de autonomia no modo elétrico, um carro de 400 cavalos. São, arredondando, 300 cavalos do motor a combustão, 250 e 150 do motor elétrico. E um torque também mais ou menos nessa divisão, só que o do motor elétrico é instantâneo. Então, no anda e para do trânsito, ele nunca aciona o motor a combustão. Então, ele é o melhor dos dois mundos para o Brasil, para o cara que ainda está na dúvida, né? Porque no dia a dia na cidade, você vai usar esse carro como um carro elétrico, né? Porque você não está andando mais do que 70 km dentro da cidade no seu dia a dia e você não está usando 100% da potência em nenhum momento, né? Para você pegar a marginal, entrar aqui na Avenida Morumbi, os caras americanos, você não usa. Então, o nosso XC40, eu me lembro que eu fiz um vídeo. O custo de gasolina dele nos primeiros 2 meses foi, sei lá, R$70. Foi a única vez que eu peguei a estrada e tive que abastecer. Entendeu? Na cidade, no dia a dia, a gente só usava a placa solar e a coisa. Aí a gente trocou pelo 100% elétrico. Eu pensei, cara, a minha conta de luz vai explodir agora, né? E o que aconteceu com a conta de luz? Caiu. Por quê? Porque quando eu tinha o carro com 40 km de autonomia, eu chegava em casa todo dia e carregava. Com o carro que tem 400 km de autonomia, eu carrego uma vez a cada 15 dias. 15 dias. Então, ficou mais ou menos elas por elas. Mas o híbrido é um caminho bem interessante, principalmente para quem está mais receoso, né? Agora, por outro lado, você vai ter o custo de um wallbox, de fazer toda a infraestrutura para um negócio que vai te dar 40 km de autonomia, né? É outra coisa a ser pensada. Cara, você conhece muito de carro, velho. Não preciso voltar para... Eu tenho vontade de ter um elétrico. Vai ser um caminho a médio prazo, talvez, quando for trocar. Eu acho assim, Tem que trocar óleo do elétrico? Não tem que fazer nada. Para a família brasileira de classe média melhorada, como dizia o meu pai, quem tem 2 carros na garagem, né? Eu acho que se pegar aqui São Paulo, que é muito significativo no Brasil, o SUV, o seu Tracker, o SUV, o seu Duster também, se você for trocar por outro. O SUV turbo, o SUV compacto turbo completinho, hoje é um carro de 150 mil. Para quem tem uma grana mais alta, que nós jornalistas, Não é o caso. Muitas vezes é um segundo carro, né? O cara tem a gente vê lá, o cara tem o advogado, o médico, o cara tem uma BMW Série 3 e um SUV compacto, que é o carro de ir no supermercado, levar as crianças na escola. Hoje, para esse cara, vale muito mais a pena ele ter como segundo carro um BYD Dolphin de 150 mil. Entendeu? É um carro muito mais interessante, muito mais avançado. Outra coisa, se a gente abrir muito mais barato de manter, né? Custo zero se você tiver uma placa solar, mas se você não tiver, custo 80% a menos por quilômetro em relação ao carro a combustão. Torque instantâneo, pum. Não tem marcha. Não é que o carro é automático, o carro não tem marcha, é uma marcha constante.
entendeu? Então a sensação, a agilidade do carro no dia a dia, de novo, não pensa não com a cabeça do entusiasta. O que é o carro de luxo extremo? Rolls-Royce. O que ele busca fazer? Para fazer aqueles motores V12 e tudo mais, para o quê? Para o carro ter o mínimo de ruído, o mínimo de vibração, o torque mais instantâneo possível. Isso é o carro elétrico chinês de 150 mil reais, te dá exatamente a mesma coisa. Né? O carro elétrico, por natureza, ele é extremamente premium na sensação. Porque ele não faz barulho, ele não vibra, ele não esquenta, ele tem torque instantâneo. De novo, é o iPhone versus o telefone de escada. Agora, se você é um cara que tem uma família, que você tem um carro, e você tem família no interior, e você tem 150 mil no budget, não dá para ter um BYD Dolphin apenas ainda. Quer dizer, dá, mas você precisa ser aquele cara muito early adopter, né? Você vai ter que se planejar, você precisa... O carro elétrico, hoje ainda, quando você vai fazer grandes distâncias rodoviárias, ele é um pouco como se fosse um helicóptero. Você tem que fazer um planinho de voo e se manter nesse planinho, né? Então, para esse cara, se você é esse cara, eu não estou aqui divulgando, não, joga o seu carro a combustão no lixo, compra um carro elétrico. Mas tem um imenso leque de circunstâncias e tipos de uso que o carro elétrico faz muito mais sentido que o carro a combustão hoje. Né? Já hoje. Não estou nem falando de daqui a 1, 2 anos à medida que a infraestrutura melhore. E a questão maior, que a galera não se dá conta, não interessa o que eu acho. Interessa que em 2035 acabou. Os adultos da sala já tomaram a decisão por nós. Né? Ô, Cássio, e uma coisa. Estamos falando de carro pequeno e caminhão. Aí é um pouco o que eu estava falando da aviação, entendeu? Para você carregar peso, muito peso, você precisa de muita energia. Aí você precisa de tamanho de bateria muito grande, entendeu? O caminhão ainda não... Vai chegar lá, mas é interessante isso. São os dois extremos, né? No caminhão, para carregar 40 toneladas, que carrega uma carreta, você precisaria de muito peso de bateria. Você precisa de mais 40 toneladas. E na moto, que não tem a pressão, né? A pressão toda legislativa veio da emissão. A moto emite muito pouco no primeiro mundo, né? Vai para Paris, vê quantas CG estão passando. Paris, Londres, Berlim. Quantas motos passando? Não tem. Não tem moto... barulho nenhum. Nenhum. A quantidade é ínfima. A moto nos Estados Unidos, o mercado de moto nos Estados Unidos é do tamanho do mercado brasileiro. O mercado de carro dos Estados Unidos é 8, 9 vezes o mercado brasileiro. O mercado de moto é igual. Por quê? Porque a moto nos Estados Unidos não é meio de transporte. É objeto de lazer. O cara tem uma Harley para dar rolezinho no final de semana, tem uma Ducati para andar no Canyon na Califórnia. A emissão da moto nos Estados Unidos é ínfima. Na Europa, além da quantidade ser... Na Europa tem mais, em relação aos Estados Unidos proporcionalmente, mas tem bem menos do que aqui, nos países da Europa Ocidental. E qual é a moto da Europa Ocidental? É a scooterzinha. Você vai ali você não vê uma moto, ninguém passa marcha em duas rodas. Eu fui lá, em Cracóvia, não vi nenhuma moto em combustão. Nenhuma. Não, você vê, tem scooter. A scooter. O europeu é fã da Maxi Scooter. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o peso da emissão da moto no primeiro mundo é ínfimo. Então, primeiro, não tem a pressão. Em 2035 não pode mais moto a combustão. Não, só 0,01% da emissão, não tem problema. Mas a moto é o outro extremo da equação do peso da bateria, né? Para você ter... Numa moto, não dá para você adicionar 200 kg de bateria. Você acaba com a moto, né? Então, as motos elétricas que a gente tem, ou elas têm muito pouca bateria, e aí tem pouco desempenho, pouca autonomia, já funciona. Para uma scooterzinha urbana, a conta já fecha, né? Para o uso. A scooter elétrica tem aqui vários modelos disponíveis no Brasil. Agora, eu testei nos Estados Unidos, por exemplo, a Livewire, que é a elétrica da Harley. É um tesão de moto. Uma moto grande, né? Então você consegue comportar um pouco mais de peso de bateria. Desempenho explosivo, só que na estrada, a velocidade constante, a autonomia dela é 80 milhas. Então, em 1 hora, acabou a bateria, né? Você precisaria, para ter uma autonomia normal, você precisaria colocar um peso de bateria que inviabilizaria a moto. A velocidade final é a mesma do carro a combustão? Ou próximo disso? É mais ou menos a mesma, mas, de novo, o que o carro elétrico não gosta? Ele não gosta de... de constância. Então, se você... Vamos pegar o exemplo da Alemanha, em que você tem estrada sem limite de velocidade. Você fazer 200 por hora constantes com carro a combustão consome para um
caralho. Só que aquela autonomia. Eu tenho uma BMW Série 3, a autonomia dela com o tanque cheio, quando enche ali, aparece 480 km. Vai fazer 200 por hora constante. Ela vai beber um tanque em 120 km. Só que vai ter um posto de gasolina, né? O carro elétrico, que você tem toda essa questão, você não tem ainda a mesma facilidade, se você ficar detonando uma bateria a cada 100 km, você transforma a viagem do carro em um inferno. Então, não é projetado para isso, né? Óbvio que tem super esportivo, Rimac, algumas coisas, mas o carro elétrico médio não é pensado para sustentar velocidades muito altas por muito tempo, né? Consome demais a bateria. A ideia é na estrada rodar 120, 100, 120. Igual um carro a combustão. Que é o limite de velocidade no Brasil. Mas sem hipocrisia, né? A velocidade de cruzeiro numa boa rodovia como Rodovia dos Bandeirantes, até porque 120 no velocímetro do seu carro são 113, 112 reais, né? Então 130 no velocímetro do seu carro é 122, 123 reais, né? Aí você vai ultrapassar alguém, a velocidade de cruzeiro numa boa... Para quem dirige direito, se você não dirige direito, não faça isso, é entre 130 e 140 no velocímetro, que é entre 120 e 130 reais, né? No carro elétrico você vai ter o mesmo nível de viabilidade, de autonomia de um carro a combustão. Você não vai fumar a bateria do elétrico nessas velocidades. Inclusive para fazer uma ultrapassagem, você busca ali e o carro responde... Muito mais, né? Muito mais. Muito mais. O carro elétrico Você nunca guiou um carro elétrico? Nunca guiei. Então você precisa trocar o seu telefone discado por um iPhone. Tô louco. É verdade, é verdade. Cara, a gente já estourou bem aqui a live, né? Eu não queria dizer isso, não. Eu sabia, eu tinha noção. Porque eu sabia falar de carro, cara. Fala muito. Não, é demais. Mais demais. uma. Você me autoriza, chefe? Você tá atrasado, hein? Vai lá, manda mais uma, manda mais uma. Quando eu tava para trocar meu carro, eu vi um vídeo seu de um carro de 7 lugares, acho que era uma Tiguan. Elétrico, 7 lugares, tem no mercado e é viável pelo tamanho? Não é viável. O Volvo EX90 está chegando esse ano. É que, de novo, aí amarra um pouco aquilo que a gente está falando dos projetos de mercados emergentes, né? Eu gosto muito de carro de 7 lugares também. Noah está chegando, estou olhando o mercado, mas assim, quais são os carros de 7 lugares que a gente tem? São adaptações, assim, vai botar um adulto no banco de trás, na terceira fileira de um Commander, de uma Tiguan, são SUVs compactos nos Estados Unidos, né? Então, por exemplo, estou pensando aqui se a BMW tem... A Mercedes tem a nomenclatura da Mercedes hoje em dia está dificílima, mas o EQE, eu acho que é o SUV do Classe E, tem opções de 7 lugares elétricos premium, né? Mas os que cabem no bolso do brasileiro e fazem algum volume aqui, que é Tigo, Tiguan defasada que a gente tem, Commander. Esses dias eu fiz Outlander, que é um carro que ainda tem um mercado forte por causa disso, que é uma das poucas... Tem muito pouca opção de 7 lugares no Brasil, né? Pouquíssimas. Então o elétrico não chegou forte ainda nesses 7 lugares que é capaz de fazer volume no Brasil, né? Mas vai chegar já.